Oi, crianças, tudo jóia? E aí, estavam muito ansiosas esperando por esse dia? Até eu estava super animada aqui, ansiosa, esperando para a gente se reencontrar para ouvir a segunda parte da nossa história. Mas antes de eu começar a contar, eu quero lembrar com vocês algumas coisas que foram faladas no último dia. Nós vimos que a Páscoa não é o chocolate, que a verdadeira Páscoa ela foi celebrada há muitos anos atrás lá no Egito, quando o povo de Israel saiu de lá. E a última praga que Deus mandou, vocês lembram qual foi? Exatamente, aquela que eles precisavam pegar o cordeirinho, sacrificar o animal, passar o sangue dele ali na porta. Ele não podia ter defeito nenhum e tinha que ter um aninho. Por quê? Porque o anjo do Senhor, ele iria passar, e a casa que não tivesse o sangue na porta, o filho mais velho iria morrer. E sabem, foi exatamente isso que aconteceu com o filho de Faraó. O anjo do Senhor passou ali e não tinha o sangue na casa de Faraó do cordeiro. Então o filho mais velho também morreu. E com isso, o faraó mandou o povo de Israel sair de lá o mais rápido possível. E eles obedeceram, eles saíram. Muitos e muitos anos se passaram, até que o Senhor Jesus nasceu. E ele, depois de 30 anos, começou a fazer alguns milagres, isso mesmo. E depois ele chamou 12 homens para andar com ele, que foram chamados de discípulos. Onde Jesus ia, os discípulos iam atrás, sempre ouvindo aquelas palavras tão lindas que Jesus falava. E também viam os milagres que ele fazia. Passado 3 anos de tudo isso estar acontecendo, estava chegando a época da Páscoa. E Jesus falou para os discípulos: é chegada a hora de nós comemorarmos a nossa Páscoa. E é chegada a hora também em que eu vou morrer para perdoar o pecado das pessoas. Lembra que eu falei sobre o que é pecado? Pecado são todas as coisas que nós fazemos e desagradam a Deus. Numa casa, Jesus estava ali com seus discípulos e ele pegou o pão e ele falou: este pão representa o meu corpo. E ele também pegou o vinho e falou: este vinho é o meu sangue. E ele serviu ali os discípulos. Os discípulos não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. E esta ordem da ceia, Jesus falou: olha, toda vez vocês façam isso para lembrar de mim. Um dos discípulos, ele seria o traidor. E Jesus falou para ele: vai e faz o que você tem que fazer. Jesus pegou naquela noite aqueles 11 discípulos e foi orar lá no jardim do Getsêmani. Pedro no caminho falou: Senhor Jesus, eu nunca vou te trair. E Jesus disse: Pedro, olha, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai dizer que você não me conhece. Eles seguiram para lá e um grupo dos discípulos ficou separado. Pedro, Tiago e João ficaram em outro. Jesus se afastou. Enquanto Jesus orava, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. 3 vezes Jesus foi lá falar com eles: eu preciso que vocês orem comigo. Mas eles não resistiram, eles estavam muito tristes, estavam cansados. Até que pela 3ª vez Jesus chegou e disse: é chegada a hora. Hora do quê? O que será que estava para acontecer? Enquanto Jesus foi se encontrar com os outros discípulos, Judas estava vindo. Judas, ele era o traidor. Junto com ele estavam soldados, estavam os líderes religiosos lá, sumo sacerdote, os fariseus, eles que cuidavam lá do templo, da igreja da época, né? E todos eles foram encontrar Jesus. Muito daquelas pessoas, aquela multidão, foram com paus, com espadas. E o Judas,
havia combinado o seguinte com os soldados: o homem que eu der um beijo no rosto, este é o acusado. Naquela época era comum eles se cumprimentarem com um beijo no rosto, por isso ninguém achou estranho. Mas o Judas chegou, deu um beijo no rosto do Senhor Jesus. E quando ele fez isso, a Bíblia fala que os soldados, eles pegaram e prenderam o Senhor Jesus. Amarraram ali as suas mãos e prenderam o Senhor Jesus. O Pedro de novo, todo agitado, todo querendo salvar Jesus. Ele estava carregando uma espada na cintura. A Bíblia fala que ele pegou aquela espada e ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Cortou a orelha do Malco. Naquela hora Jesus pegou ali a orelha do rapaz de novo, colocou na orelha e falou assim: Pedro, você não precisa fazer isso. Porque eles que estão com a espada, eles serão julgados por isso. E Jesus falou para aquelas pessoas: olha, vocês vêm aqui com paus atrás de mim, como se eu fosse uma pessoa que causa revolução aqui, que causa bagunça entre as pessoas. E ali Jesus foi levado para a casa de um homem chamado Caifás. Caifás, ele era um dos líderes religiosos da época. Lá na casa de Caifás, Jesus começou a ser questionado. Quem ele era, o que ele estava fazendo. Era uma noite mais ou menos fria, os empregados eles estavam no pátio daquela casa. E Pedro acompanhava tudo de longe o que estava acontecendo. E ele se juntou com os empregados ali para se aquecer. E naquele momento, uma criada chegou ali, uma empregada. E olha só o que ela disse: você é um dos que estava com Jesus, o Galileu. E Pedro respondeu: não sei do que você está falando, disse ele. Pedro nem lembrava do que Jesus havia dito, que ele 3 vezes iria dizer que não conhecia o Senhor Jesus. Enquanto isso, Jesus continuava a ser interrogado. E eles perguntavam se ele era o Filho de Deus, o Cristo. E Jesus dizia assim: se vocês estão dizendo, é verdade. Eu sou o Filho de Deus. E aqueles líderes religiosos que estavam na casa de Caifás, eles estavam muito bravos, porque naquela época eles seguiam os 10 mandamentos. E Deus dizia que não podia falar o nome de Deus em vão. Até hoje essa ordem de Deus funciona para a gente também. E Jesus, eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus, que havia vindo aqui na terra para ser o Salvador. Então, quando Jesus dizia que era o Filho de Deus, eles ficavam muito bravos. E eles falavam: este homem é culpado por isso. As horas iam passando. E num determinado momento daquela madrugada, chegou uma outra criada e disse assim: este homem estava com Jesus de Nazaré. E Pedro novamente negou: nem mesmo conheço esse homem. Mais um pouco das horas foram passando. Da onde Pedro estava, ele conseguia ver Jesus. E Jesus conseguia ver a Pedro. Lá, quando já estava começando a amanhecer o dia, chegou ali mais alguns empregados que disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço este homem. Imediatamente, o galo cantou. Pedro ficou muito bravo nesse momento, porque ele também tinha medo de ser acusado, como Jesus estava sendo preso. Mas o que aconteceu? Pedro, naquele momento, ele se lembrou das palavras de Jesus. Ele estava bravo ali com aquelas pessoas que estavam questionando ele. Mas na hora que ele ouviu o galo cantando, ele se lembrou das palavras de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro. Como será que foi esse olhar de Jesus? Será que ele estava bravo?
Eu penso que não. Jesus amava muito Pedro e ele tinha um plano muito grande para a vida dele. Mas o Pedro, quando ele olhou para Jesus e ele ouviu aquele galo cantando, a Bíblia fala que ele ficou muito triste. E ele saiu dali para um lugar onde ele pôde chorar. E a Bíblia fala que ele chorou amargamente. O que é amargamente? Ele estava triste, arrependido demais por aquilo que ele havia feito. Agora, o dia já estava amanhecendo. E Jesus foi levado para o governador, chamado Pilatos. Diante de Pilatos, Jesus, ele estava em silêncio. Pilatos começou a fazer várias perguntas para Jesus. Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. Essas palavras de Jesus, ele estava afirmando que realmente ele era o rei dos judeus. Só que Pilatos, diante dessas palavras, ele falava assim, mas este homem, ele não fez nada de errado, isso não é uma acusação para ele não é um criminoso. Era costume na época da Páscoa soltar um criminoso, soltar alguém que estava preso. E naquela época tinha um que ele era muito mau, o nome dele era Barrabás. Ele havia cometido muitos crimes. Pilatos, ele pensava em soltar Jesus. No meio daquele julgamento, uma pessoa chegou com um recado da esposa dele, que dizia assim, Pilatos, não faça mal com este homem. Esta noite eu tive um sonho e eu fiquei muito perturbada. Pilatos, na verdade, ele não queria condenar Jesus, mas aqueles líderes religiosos estavam ali e eles falavam para Pilatos assim, é uma acusação muito séria, ele dizer que é o rei dos judeus, ele diz que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. E Pilatos ali diante daquela situação, ele foi até onde a multidão estava, porque a multidão gritava muito. E aí ele perguntou assim, vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus que se diz o Cristo? E vocês sabem o que a multidão gritou? Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, diante daquela situação, ele disse para aquelas pessoas que crime ele cometeu, mas eles não deixavam nem Pilatos falar de tanto que gritavam, crucifica-o, crucifica-o. E diante disso, Pilatos mandou buscar ali uma bacia e ele lavou as suas mãos diante daquela multidão e ele disse assim, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E olha só o que a multidão disse nesse momento. Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Crianças, vocês se lembram da história que eu contei domingo passado? Aquela multidão recebeu Jesus em Jerusalém, adorando como se ele fosse um rei. Uma semana depois, eles estavam mandando, uma semana depois, eles estavam mandando crucificar Jesus. Aqueles líderes religiosos, eles estavam entre a multidão e eles falavam para a multidão, manda soltar Barrabás, crucifica Jesus. E aquela multidão fez isso, mandou crucificar Jesus. Pilatos, ele foi aconselhado, olha, é melhor soltar Barrabás, porque a multidão está muito enfurecida. E Pilatos, sem o que fazer, soltou Barrabás e mandou matar Jesus ali na cruz. Os soldados levaram Jesus lá onde eles ficavam, lá um tipo de um quartel. E a Bíblia fala que eles pegaram um chicote e eles começaram a chicotear o Senhor Jesus. Bateram muito no Senhor Jesus. Aquele chicote, quando batia, ia cortando a pele do Senhor Jesus. Aqueles homens tiraram a roupa de Jesus, colocaram um manto sobre ele. E ali, eles pegaram um pedaço de, um tipo de uma vara chamada de caniço.
Eles colocaram ali no Senhor Jesus, pegaram aquela vara, colocaram na mão direita e pegaram uma coroa. Eles fizeram uma coroa para Jesus. Mas será que foi uma coroa de rei, de ouro com pedras preciosas? Não. A Bíblia fala que foi uma coroa de espinhos. Só que não era espinho pequenininho, que nem esse, que a gente fura o dedo de vez em quando, ou espinho de uma roseira. Eram espinhos grandes, que quando eles colocaram a coroa na cabeça de Jesus, enfincou, apertou, cravou na cabeça de Jesus ali e mais uma vez feriram Jesus e começou a derramar ali o sangue. E aqueles homens, aqueles soldados se curvavam diante de Jesus e dizia: então você é o rei dos judeus. E começavam a zombar de Jesus, cuspiram no rosto dele, pegavam aquela vara, batiam na cabeça de Jesus. E quando eles estavam cansados, eles colocaram a roupa novamente em Jesus e levaram ele lá para o monte do Calvário, também chamado de Gólgota. Jesus mal conseguia carregar a sua cruz, de tão pesada que ela era, e ele estava muito machucado. Essa hora já era mais ou menos meio-dia, e ali os soldados pegaram Jesus, colocaram pregos em suas mãos. Aqui eu estou com um prego, ele é grande, né? Mas a Bíblia não fala, mas livros da região, daquela época, falam que os pregos eram bem grandes. E ali pregaram as mãos e os pés de Jesus. Aquele homem, o que ele havia feito de errado? Nada. Jesus não havia feito absolutamente nada de errado. Vocês se lembram lá na história da Páscoa, lá no Egito, aquele cordeiro? Aquele cordeiro, ele era inocente, ele não havia feito nada de errado, mas aquele cordeirinho salvou a vida do filho mais velho. E vocês sabem porque Jesus estava naquela cruz? Ele estava lá para perdoar as coisas que eu fiz de errado e que vocês também fazem. A Bíblia fala que não existe ninguém justo, não existe uma pessoa que nunca faça nada de errado. Todos nós fazemos coisas de errado. Juntamente com o Senhor Jesus, foram crucificados também 2 ladrões. Estes haviam cometido muitas coisas de errado. Talvez crimes, talvez tivessem matado alguém, roubado com certeza. Um ficou do lado direito e um ficou do lado esquerdo. A Bíblia fala que os soldados que estavam ali, eles rasgaram a roupa de Jesus, dividiram em 4 partes, jogaram o dado para ver quem iria ficar com aquela roupa, pegaram aquela capa de Jesus e fizeram a mesma coisa, jogaram ali o dado para ver quem queria ficar com a capa de Jesus. E agora, estes soldados não paravam de zombar de Jesus. Só que agora, eles não estavam sozinhos. A multidão estava ali. E aquelas pessoas começavam a zombar. E até um daqueles ladrões disse o seguinte: se realmente és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. Só que o outro ladrão, o do outro lado, ele disse assim: você não tem respeito nem na hora da sua morte? Olha, nós estamos sendo condenados aqui. Agora este homem, ele não fez nada de errado. E ele virou para Jesus e falou assim: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto aquelas pessoas zombavam de Jesus, enquanto aqueles soldados tiravam a sorte para ver
Quem que ia ficar com a roupa de Jesus? Jesus gritava. Jesus gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a zombaria não acabou. E aquelas pessoas começaram a falar de Jesus, falar e falar, zombar que ele era o Cristo. Ali, em cima da cruz, sempre ia a acusação do preso. E ali na de Jesus estava escrito INRI. INRI quer dizer Rei dos Judeus. Já pensou uma acusação para levar a pior morte, que era a morte de cruz, por não ter feito absolutamente nada de errado? Será que Jesus ele não tinha poder para sair daquela cruz? Será que ele não tinha poder para falar com aquela multidão e acabar com todas aquelas pessoas, descer daquela cruz, como as pessoas diziam? Não diz que é o Filho de Deus, não diz que é o próprio Deus, que é o Cristo? Sai daí! Sai dessa cruz! Jesus ele podia, mas teve algo muito maior que segurou Jesus naquela cruz. Foi o amor de Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que acredite nele, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Jesus, ele podia sim sair daquela cruz, mas não, por amor, por amar a cada um de nós, ele ficou ali. Era mais ou menos meio-dia, e a Bíblia fala que o céu, ele escureceu. Ficou como se fosse noite, por 3 horas. E ali, o tempo foi passando, até que chegou o momento do Senhor Jesus. Ele estava ali e ele gritou: está consumado. O que eu tinha que fazer aqui na terra, eu fiz. E naquele momento a Bíblia fala que Jesus, ele entregou o seu Espírito. Isso quer dizer que naquele momento o Senhor Jesus morreu. Já estava quase iniciando a noite e os soldados foram ver se eles haviam morrido. Os ladrões ainda estavam vivos, mas o Senhor Jesus já havia entregue o seu espírito a Deus. A Bíblia fala até que um soldado colocou a espada aqui do lado de Jesus e saiu sangue dele e Jesus estava morto. Tiraram Jesus daquela cruz e um homem cedeu para Jesus ali o seu túmulo. Não é que nem é hoje que a gente tem lá o cemitério, coloca dentro de um caixão e põe debaixo da terra. Naquela época era um tipo de caverna, o túmulo. E ali enrolaram Jesus em panos, colocaram ele dentro desse túmulo e colocaram uma grande pedra para que ninguém pudesse entrar. Aqueles líderes religiosos, eles tinham medo que roubassem o corpo do Senhor Jesus. E depois que Jesus estava ali, passou a sexta-feira, a noite da sexta-feira, no sábado, ninguém podia fazer nada, porque era um dos mandamentos guardar o sábado. Então ninguém podia fazer nada com o Senhor Jesus. E era costume também naquela época passar um perfume no corpo da pessoa que havia morrido. E algumas mulheres daquela época, que amavam muito o Senhor Jesus, queriam ter feito isso. Mas como já estava começando ali o dia de sábado para não fazer nada, elas não puderam fazer isso. E no domingo de manhã, bem cedinho, logo que o sol amanheceu, a Bíblia fala que estas mulheres, elas foram até o túmulo, mas elas estavam muito preocupadas, porque elas pensavam assim: aquela pedra é enorme, como que nós vamos conseguir tirá-la? E elas estavam caminhando ali, cada uma levando ali
um perfume para poder passar ali no corpo do Senhor Jesus. E elas estavam caminhando e eu imagino que elas estavam muito tristes. Elas amavam muito o Senhor Jesus. Os discípulos ficaram também com muito medo. Eles se trancaram dentro de casa, de uma casa lá, porque eles pensaram, olha, se Jesus morreu na cruz e nós somos os discípulos dele, com certeza vão vir atrás da gente também, para pegar a gente e matar também. Mas aquelas mulheres, elas não ficaram com medo. Domingo cedinho, elas foram até o túmulo e elas estavam muito preocupadas. Quem vai tirar a pedra para nós? Eles também, tanto as mulheres como os discípulos, pensaram assim, ai, nós pensávamos que Jesus seria aquele líder que iria nos libertar aqui desse povo romano, que é tão mau, tão cruel. E agora está tudo acabado. Ele está morto, está sepultado. Como ele poderá fazer alguma coisa para nos salvar, agora morto? As mulheres foram caminhando até o túmulo. Quando elas estavam chegando ali e elas olharam, elas não acreditaram no que elas viram. E agora? O que será que aconteceu? Domingo de manhã eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Beijo, crianças, até lá!